Vamos falar agora a respeito do transporte coletivo em Teresina. Hoje o prefeito, doutor Pessoa, falou a respeito do tema. Ele está apelando para o cumprimento de medidas da Justiça pelos empresários. Lídia, a decisão judicial já está em vigor, está aí publicada a decisão, mas na primeira oportunidade os empresários não cumpriram aquilo que estava posto pelo judiciário. Né? Os empresários afirmam que precisam aí de um incentivo financeiro também para conseguirem cumprir essa decisão judicial que obriga 100% da frota de ônibus circulando no dia das eleições. E o prefeito doutor Pessoa faz críticas aos empresários e pede o cumprimento da ordem judicial. Vamos acompanhar. Traçaremos um plano que já estamos em caminho desse plano para que no dia das eleições, no dia 30 de outubro, não falte transporte coletivo. Seja de maneira participativa, mais efetivo dos empresários, ou seja, uma responsabilidade da Prefeitura com o governo do Estado. Eu espero que os empresários não desdenhem, cumpra as ordens judiciais, as ordens da Justiça, que nós vamos fazer nossa parte. Nós já estamos trabalhando. Se tiver a falha dos empresários, a Prefeitura Municipal de Teresina irá entrar em campo junto com o governo do Estado. E aí, Lídia, o prefeito faz o apelo, né, fala a respeito da situação e diz quem vai entrar em campo para solucionar o problema. A expectativa é que o governo do estado possa encaminhar aí nos próximos dias um projeto de lei à Assembleia Legislativa e esse projeto vai regularizar, né, como é que será essa questão que o estado vai arcar com essa gratuidade que se refere a, por exemplo, categorias como os policiais militares e também estudantes do Estado, né, que a Prefeitura coloca que é um peso para a Prefeitura arcar com essas gratuidades. Então, a governadora Regina Souza já se comprometeu com isso e esse projeto deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa, passa pela Assembleia porque é uma questão que vai gerar custos para o Estado, então vai passar pela Assembleia Legislativa, então tem todo aquele processo, Elivaldo vai para as comissões, demora um pouco lá, né, o trâmite na Assembleia Legislativa, mas se esse projeto for aprovado, e deve ser aprovado porque é do interesse do Estado, então já é sinal que essa questão começa a ser resolvida, não só para o dia da eleição, né? A proposta vai ser depois da eleição, mas o governo sinaliza sim que tem esse interesse quando já coloca esse envio desse projeto à Assembleia Legislativa. Agora, para o dia da eleição, o doutor Pessoa coloca aí, se os empresários não cumprirem, o governo e a Prefeitura vão tentar resolver essa questão. Esse recurso, né, do Estado, essa participação do Estado, diz respeito só àquelas gratuidades de servidores estaduais, é isso? É o que a governadora coloca, como eu citei, a questão dos policiais militares e tem a questão dos estudantes da rede estadual, né? Então, é aquilo que diz respeito ao governo do Estado, né? Então, o governo vai ajudar a arcar com esse custo e, do outro lado, a Prefeitura arca com aquilo que diz respeito ao município. Bom, doutor Pessoa também falou a respeito do futuro político e do Republicanos, o partido do qual ele faz parte. Republicanos, que teve duas chapas, um deputado federal e deputado estadual, sem apoio à candidatura majoritária em 2022. Lídia. E o presidente do partido, que na verdade é o Pessoinha, né, o presidente do Republicanos, logo depois do segundo turno, ele vai se reunir com o presidente nacional do Republicanos, o pastor Marcos Pereira, para decidirem como é que fica o partido aqui no estado. Lembrando que o Republicanos nacionalmente é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e aqui no estado o prefeito doutor Pessoa começa a caminhar com o Partido dos Trabalhadores. Vamos ver. O partido está na mão de Deus, o partido está na mão do Marcos Pereira, o partido está na mão do João Pessoinha e logo no início de novembro o João Pessoinha irá se encontrar com Marcos Pereira para ter uma decisão, se nós iremos continuar ou não no Partido Republicano. Lídia, então,
sem uma definição, assim, a priori. Sem uma definição, mas ele coloca aí o prazo, novembro, para começar a discutir essas questões internas. Já tem liderança deixando republicanos, é o caso do vice-prefeito Robert Rios, que já disse que vai deixar o partido e já admitiu, Elivaldo, uma conversa com o MDB, um diálogo com o presidente estadual, o senador Marcelo Castro, essa possibilidade de se filiar ao MDB. Logo depois do resultado da eleição, o Republicanos não conseguiu, né, bater a sua meta, só elegeu um nome, que é o presidente da Câmara, Jeová Alencar, mas mesmo assim, Jeová Alencar não está alinhado com o projeto do prefeito Doutor Pessoa. Ele caminha ao lado do ministro Ciro Nogueira e Doutor Pessoa caminha ao lado do Partido dos Trabalhadores. Então, isso mostra também que o partido, depois desse resultado eleitoral, se mostra dividido com relação a estratégias, caminhos. Pessoinha vai conversar com o Marcos Pereira, vai relatar o desempenho aqui do partido, vão conversar com relação ao desempenho do partido, mas é preciso também saber o resultado da eleição do dia 30, né? Vai vencer o presidente Jair Bolsonaro e ficaria aqui no estado um presidente do Republicanos mais alinhado com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. Acho difícil esse cenário, né, doutor Pessoa, continuar à frente do Republicanos caso Jair Bolsonaro venha a ser reeleito presidente da República. Se for Lula eleito, já é outro cenário. O doutor Pessoa está alinhado aí, o Republicanos vai se aproximar de Lula nacionalmente. Então, são uma série de questões que vão levar a essa definição do futuro de doutor Pessoa. Mas, principalmente, a questão principal é a eleição de 2024. E aí, Lídia, nesse sentido, qualquer escolha que for, vamos lá. Robert Rios já está fora do Republicano, já está se colocando ali num diálogo com o MDB. Um partido que não será destino de Pessoa, né? Doutor Pessoa não vai para o MDB. Talvez, né? Você entende que é... Pode ser um caminho para o prefeito doutor Pessoa. As portas do MDB não estão fechadas para o prefeito doutor Pessoa. A questão é que o prefeito quer liderar um partido, né? E aí tem toda a questão, depois do resultado das eleições, esse número de partidos disponíveis se reduziu bastante, né? Partidos com viabilidade, né? Partidos que, de fato, continuam aí fortes, né? Depois do processo eleitoral do primeiro turno, né? Então, o MDB não fecha as portas para o doutor Pessoa, né? Agora, a gente tem que ver qual o caminho que o doutor Pessoa vai buscar e se ele acha interessante continuar no Republicanos e se o Republicanos vai aceitar, né, doutor Pessoa nesse alinhamento com o Partido dos Trabalhadores. Porque ele precisará de um partido que lhe dê ali tempo de TV, né? Tem que ter um partido que da outra vez, na construção que foi feita, em parceria com o MDB, com lideranças do MDB, ficou uma composição bastante favorável também para esse cenário. Agora, me parece que ele é o próprio condutor desse destino. Ele é que vai ter que desenhar mais ou menos a chapa para onde vai. E no momento, posso estar enganado, mas a impressão que vocês passam na cobertura é de que ele mesmo vai ter que tomar decisões sobre ficar no Republicanos ou não. E parece que o Republicanos não seria o local ideal nesse momento. A gente viu essa questão no primeiro turno. A direção nacional de um partido tomando um caminho e aqui a gente vendo as declarações do vice-prefeito Robert Rios, né, colocando que houve dificuldades aí no primeiro turno, nessa estratégia proporcional do partido, envolvendo questões com a direção nacional também, né? Então, isso mostra que há um desentendimento ou uma dificuldade de diálogo, né, entre os interesses estaduais e os interesses da direção nacional. Tudo isso vai ser pesado nessa primeira reunião com Pessoinha e, claro, que isso vai ser aí, Elivaldo, assuntos para muitos encontros, muitas discussões, porque doutor Pessoa precisa do partido certo para 2024, né? Ele não pode tomar uma decisão errada, né? Porque isso vai afetar diretamente a sua estratégia em 2024. Elivaldo. Até porque o cardápio de partidos
ficou bem reduzido, né? Não temos mais essa quantidade de partidos que você escolhe, um ou dois, até um partido para chamar de seu. Hoje esse quadro está bem enxuto, por isso que a decisão não é tão fácil assim. O fato é que, como a Lídia mesmo disse há pouco, é deixar como vai ficar a eleição presidencial. Essa eleição, João, ela tem muitos desdobramentos, até mesmo para as estratégias municipais daqui a 2 anos, aqui no caso de Teresina. O Republicanos hoje, no caso específico do Piauí, é um partido meio que à deriva que eu digo no aspecto político, porque nós temos aí as principais lideranças totalmente desalinhadas umas com as outras. Veja, embora diga que está alinhado com o prefeito, não tem nenhuma divergência, está ali sem problema, mas o vice-prefeito, Robert Rios, saiu do Republicanos. Por que não ficou lá? Saiu do Republicanos. Jeová Alencar foi o único eleito do partido à Assembleia Legislativa, mas ele já é vinculado a um grupo adversário da Prefeitura de Teresina, que esteve em outro campo. E o Republicanos, mais identificado com a vertente evangélica do partido, não ficou sem mandato. Não vai ter mandato a partir do próximo ano, o deputado Gessivaldo Isaías. Doutor Pessoa, se Bolsonaro ganha, não tem como ele continuar com o partido que apoiou foi Lula no estado do Piauí. Então é uma situação complicada. Vai exigir aí muita cautela, muita tranquilidade e esperar como os ventos da política brasileira, para onde os ventos vão soprar, para adotar aqui, alinhar as velas também na política local.